E uma feature bem interessante dentro desses devices que usam CUDA é a questão da utilização do paralelismo dinâmico. Então, num código tradicional que a gente vem vendo até agora, a gente tem essa comunicação entre host e device. Então, durante a execução do código, a gente viu que tem a CPU que faz o controle do fluxo principal do código, e sempre que a gente precisa de uma computação intensiva, principalmente quando pode paralelizar essa computação em vários núcleos, a gente pode chamar a GPU. E aí ele tinha aquele fluxo que sempre copiava a informação que a gente tinha no host, na CPU, para a GPU, para a gente fazer a computação e devolver essa informação de volta. E aí, se a gente quisesse fazer uma nova computação ou um outro passo dentro de um algoritmo mais complexo, a gente segue esse fluxo serial chamando os kernels em sequência. Então, num passo a gente pode executar mais de um, ou estar executando um, mas sempre seguindo esse fluxo de enviar os dados para a CPU, GPU e retornar o resultado. E aí, arquiteturas mais modernas de GPUs CUDA tem uma feature, que é o paralelismo dinâmico, que a partir da execução, quando você chama o kernel com a CPU, então você copia essa informação, e aí você pode desenvolver um algoritmo que no próprio kernel que você está executando, você pode chamar subkernels que vai executar os processos da mesma forma como você chamaria o primeiro kernel. Então a gente está paralelizando ainda mais as operações se a gente tem subtasks dentro do nosso algoritmo. E aí com isso a gente pode melhorar a performance da execução, porque a gente não precisa estar fazendo essa transferência de CPU para GPU. A gente pode chamar um kernel que vai gerar subtasks, e como a informação ela já está no device, então a gente pode reaproveitar o uso e aumentar o nível de paralelismo no kernel que a gente está desenvolvendo. Então, a ideia é, a gente tinha um código de CPU que a gente chamava 3 kernels, e aí a gente pode ter um kernel, por exemplo, vamos dizer que o kernel B aqui ele vai chamar outros 3 kernels, x, y, z. Então, da mesma forma que a gente pode chamar o ABC usando o host da CPU, a gente pode chamar o XYZ pelo kernel B. E aí a gente faz todas as operações que são feitas no host. Reserva espaço, a gente define o tamanho da configuração que a gente quer para o kernel e executa as operações. Então, quando a gente instancia um kernel que é chamado pelo próprio device, a gente tem os parâmetros que a gente já conhece, então a gente define o tamanho do grid do tipo DIN3, tem 3 dimensões, da mesma forma que a gente tem no kernel normal. O tamanho do bloco, que é o número de threads que a gente vai ter em cada bloco. A quantidade de bytes que a gente vai reservar na memória compartilhada de forma dinâmica para executar esse subkernel. E a gente seta também um valor de string, que é como a gente seta também na CPU, que vai executar o kernel dado no string do device. Então a gente seta esse valor também, o default é 0, e a ideia é que eles vão sendo chamados de forma serial. E aí um exemplo para a gente observar essa execução com paralelismo dinâmico, um exemplo bem simples é o da curva de Bézier. Então basicamente a curva de Bézier é um artefato muito usado dentro da área de computação gráfica, que basicamente você pode definir uma curva, uma reta de qualquer configuração através de pontos de controle. Então você tem, por exemplo, aqui 4 pontos, P0, P1, P2, P3, e a configuração, a posição desses pontos, dado um valor de peso, vai definir a configuração da curva. Então isso é uma forma compacta da gente descrever uma curva de formato genérico.
porque você só precisa de 4 pontos de controle para descrever todos os pontos que fazem parte desse segmento. E aí se a gente tem uma reta, né, a curva de Bézier linear de ordem 1, a gente vai ter essa configuração, essa fórmula aqui, ela é ponderada por 2 pontos de controle, o início e fim, e a gente tem o valor de t. Então, cada passo de t a gente escreve ponto dado com início P0 e final P1. A gente tem uma curva quadrática, a gente precisa de 3 pontos de controle para descrever essa curva. Se a gente tem ordem 3, a gente precisa de 4 pontos e assim sucessivamente. A gente pode escrever várias curvas de várias ordens através de diferentes quantidades de pontos de controle para a curva de Bézier. E se a gente define um kernel básico para executar isso, então basicamente quando a gente vai computar a curva de Bézier, a gente precisa saber o valor dos pontos de controle e da curvatura que a gente quer para calcular os pontos da curva. Então, se a gente fosse instanciar esse kernel, a gente teria esse primeiro passo. Então a gente tem uma estrutura aqui que descreve a curva de Bézier. Então, o valor dos pontos a gente vai armazenar nessa variável vertex points. A gente tem a configuração dos pontos de controle. Então, são dois valores para x e y, assim que a gente está no plano 2D, e o número de vértices que a gente quer calcular. A gente define o número de linhas que a gente quer, e para cada linha a gente computa a curvatura e define quantos pontos a gente vai ter para essa linha. Então o primeiro passo é computar esse valor, e aí depois a gente calcula, dada aquela função que a gente viu anteriormente, para uma curva de Bézier com 3 pontos de controle de ordem 2, a gente calcula a posição de cada ponto que pertence a essa curva. E aí se a gente for visualizar, então a gente tem um passo inicial que vai ser computado para cada linha, que isso vai ser feito de forma paralela, mas esse kernel é limitado para depois que a gente computa isso, a thread ela tem que computar de forma sequencial os valores para cada ponto da curva. Então, quando for gerar a curva de fato, ou os pontos da curva, a gente vai estar limitando a execução do kernel à execução ao tamanho da curva que a gente tem, para a gente saber os valores dos pontos. E aí, dependendo do schedule, dependendo de como as threads são organizadas, a gente pode ter baixa eficiência na utilização do recurso. Então, se a gente fosse fazer isso com um paralelismo dinâmico, então a gente tem um exemplo na nossa estrutura da linha de Bézier. A gente tem os pontos de controle, os pontos da curva, o número de vértices que a gente quer. Então, o primeiro kernel, a gente faria esse passo inicial, computar a curvatura e os pontos, e a gente consegue o número de vértices para essa curvatura. E dentro desse kernel, que calcula isso, a gente vai ter isso executado em paralelo para cada linha que a gente quer definir. E dentro disso, a gente chama outro kernel que calcula exatamente a posição dos pontos. Então essa thread ela pode paralelizar a computação dos pontos, chamando um outro kernel que só executa a função que vai calcular cada posição dado um valor de t, que é como a gente pondera lá na função. E aí isso pode ser, como o valor num ponto t na curva ela não depende de outro valor, a gente pode fazer isso de forma paralela e pode aumentar o nível de paralelismo do kernel, utilizando um subkernel que vai executar a operação não de forma serial, mas de forma concorrente. Então, se eu tiver recurso, as threads vão poder executar essa instrução, mas eu posso descobrir a posição de diversos pontos na mesma curva no mesmo intervalo de tempo.